tenho o prazer de receber aqui agora, nesse momento, um jornalista que eu respeito muito, gosto muito, que acho brilhante. Esse é meu jeito de pensar. Mas acho que tal e como eu, o Sakamoto é atacado pra caramba na rede social. Eu não ligo porque eu não leio, eu não tô nem aí, não leio então. Mas eu também, os caras gostam de malhar o Judas. O Sakamoto é a mesma coisa, mas eu li, não foi um artigo, porque eu não tive tempo de ler o artigo do Sakamoto, eu leio quase todos que ele escreve. Esse dia eu não vou falar que li porque eu não li, mas li alguma coisa no título que já dava para entender o que o Sakamoto estava querendo expressar, que foi que, olha, em que pese ter barbaridade, robôs em rede social, que o Sakamoto era a favor, é a favor da liberdade de expressão. E essas medidas tomadas pelo Alexandre de Moraes, cortando o barato das redes bolsonaristas e impedindo o tweet internacional e daí por diante, como é que o Sakamoto observa isso, o Sakamoto? Você acha que está correto ou não? Sakamoto, bom dia. É um baita prazer falar contigo, velho. Ô, Datena, sempre um prazer falar com você, com a sua audiência. Obrigado pelo convite. Olha, inclusive eu fui bastante atacado por conta do texto reclamando dos ataques, né? Então, como você também, a gente sofre muito ataque nas redes sociais. No meu caso, eu registrei nos últimos 6 anos, por conta de fake news que foram distribuídas contra mim, eu já apanhei na rua, eu já fui cuspido, já fui ameaçado de morte, não ameaça via rede social, ameaça da pessoa parar na rua, falar que eu fiz uma coisa que nunca fiz e me ameaçar dizendo que eu ia morrer. Já aconteceu tantas e tantas coisas que o Ministério Público Federal, o ONU, tudo acompanha de perto a minha situação, né, como jornalista. Agora, ou seja, as pessoas poderiam pensar, poxa, o Sakamoto, mais do que ninguém, adoraria uma ação como essa que bloqueia o acesso a redes sociais por parte dessas pessoas, sobre a justificativa dada pelo ministro Alexandre de Moraes, que era para impedir que essas pessoas provocassem ódio, falassem coisas do tipo, e ao contrário, eu discordo. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, abre um precedente muito ruim. As pessoas, a nossa Constituição, ela é clara, óbvio, não aceita anonimato, etc., mas essas pessoas estão dizendo, estão com a cara para bater. Eu não concordo com o que elas falam. Muitas daquelas pessoas, inclusive, foram bloqueadas, já distribuíram ódio e fake news contra mim. Contudo, as pessoas devem ser punidas eventualmente por aquilo que elas disseram. Ou seja, existem leis para isso, existem calúnia, injúria, difamação, está lá. Existem questões civis, está lá. Só que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é preocupante porque ele fala que, olha, esses perfis têm que ser suspensos para evitar que essas pessoas continuem falando bobagem. Isso é censura prévia. Isso é censura prévia. O que acontece é que o ministro Alexandre de Moraes poderia ter usado 1 milhão de argumentos, né, falado de conteúdo que foram publicado, atuar junto a esse conteúdo, punir, abrir um processo por conta disso. Só que a argumentação dele, na meu ver, é equivocada, porque ele fala algo para impedir que a pessoa venha a falar. Aí as pessoas podem falar, mas eles já falaram muita bobagem, então que se puna pelo que eles disseram. Não se punam pela possibilidade deles virem a dizer. Eu concordo plenamente com você. Primeiro que eu não dou bola para isso, eu não vejo rede social. As pessoas vêm para mim, quando vêm me contar alguma coisa, olha, não me faz perder o meu tempo não, porque eu não quero ser... eu não sou candidato a coisa nenhuma, eu não quero ser elogiado por ninguém, eu não quero ser... Para mim tanto faz o cara me elogiar, ou meter o pau em mim. Elogio todo mundo gosta. E esse negócio de crítica construtiva é a maior bobagem que eu já vi na minha vida. Não existe crítica construtiva. Não tem essa de crítica construtiva. Falei isso para te ajudar. Não, você quer falar para me ajudar? Vem aqui e fala para mim. Não vai falar na rede social para todo mundo ver. Você quer me criticar, né? E depois vem com esse papo furado que quer me ajudar. Mas eu não sabia, chegou ao extremo de bater em você, ô Sakamoto? Como é que foi isso? Isso eu não entendo, é um negócio... Chegou sim, Datena, agora, porque teve campanhas sistemáticas de fake news contra mim, porque é o seguinte, além do fato de eu falar a respeito de direitos fundamentais, como você bem sabe, eu também atuo muito no combate ao trabalho escravo, o Sakamoto é um jornalista de peito. O Sakamoto é um jornalista desses que eu gosto,
porque ele fala o que ele pensa, gosta quem gostar e defende pessoas que não têm voz. Né? Mas eu não sabia que tinham, inclusive, ameaçado o Sakamoto de morte, né? Não tinha ouvido falar isso, né? E acho que foi até pessoalmente, pelo jeito aí. E bateram no Sakamoto, eu não sabia disso. Olha que perigo. Então, eu gostaria que você contasse esse episódio de novo, porque é importante a gente saber o quanto a rede social pode ser nociva e realmente, às vezes, tirar a vida de pessoas. Nesse ponto, tem que ter controle, mas a gente tem meios judiciais de nos defendermos, né? Eu também, eu sou contra tirar o cara que fala mal de mim da rede social. Deixa o cara falar, pô. Mesmo porque ele está mostrando a cara dele. Pois não, o Sakamoto. Inclusive, Datena, é interessante, eu vou falar do meu caso assim, mas é interessante porque essa discussão, ao meu ver, o judiciário, ao tentar colocar uma coisa de evitar que esses perfis se manifestem, é claro, a gente não está falando de derrubar robô, a gente não está falando de derrubar estruturas de manipulação do debate público. Não, isso aí inclusive, as próprias plataformas já fazem, né? Só que estamos falando, na verdade, de impedir que algo seja dito antes de ser dito. Isso, na verdade, vem muito porque o judiciário não tem conseguido ter celeridade para punir casos em que há propagação de ódio ou incitação de violência. Há muitos casos em que há propagação de ódio e incitação de violência. Nesses casos, o judiciário teria que ser o quê? Ministério Público, Justiça, todo o sistema deveria agir de forma célere para impedir que esse processo continue acontecendo e punir os envolvidos, né, quando há esse crime. E o que acontece é que isso tem sido muito lento. Eu mesmo já já fiz denúncias que até agora nunca saíram do papel. Por exemplo, eu, anos atrás em São Paulo, fui atacado por um grupo de rapazes que me derrubaram no chão, né, na região central da cidade, e que começaram a falar que era por causa de que eu estava roubando dinheiro público, e começaram a repetir exatamente uma fake que foi divulgada à exaustão por um grupo depois, que inclusive foi punido pela justiça, não por meu caso, mas por conta de outro, por conta de fake news. Outro caso também que eu já sofri ameaça de morte, foi uma fake news que eu havia inventado tempos atrás, que eu estaria defendendo a morte de idosos para não pagar a aposentadoria. Olha que absurdo, né? E o que acontece é que as pessoas vieram para cima, vieram me ameaçar de morte, tipo na rua, né? Falaram, olha aqui, com base nisso aqui. Outra vez também por conta de questão de fakes ligados à questão de Sakamoto está roubando, está isso, está aquilo, eu fui cuspido na rua. O cuspe não atingiu em mim, mas chegou muito perto, né? E a pessoa gritou, a pessoa abriu a janela do carro, começou a me xingar, começou a falar isso e me cuspiu. Então, isso tem uma série, teve ações bombadas por grandes empresas, exatamente também que relacionadas a denúncias que eu tinha feito, bombaram fake news de forma anônima. Ou seja, o ponto aqui, fake news, é claro, ela pode causar danos reais na vida das pessoas, desinformação, boato, fraude, tudo isso pode causar danos na vida real das pessoas. Só que existem formas e formas de combater. Né? Eu acho que o combate, né, o remédio, ele não pode ser pior do que a própria doença, sobre o risco de matar o paciente, né? O Bolsonaro sempre defendeu as redes sociais porque ele tem certeza absoluta que quem o elegeu foi a rede social, ele e o entorno dele. Ele tem certeza absoluta, ele não tem dúvida nenhuma disso. Acha que as mídias abertas, de qualquer aspecto, inclusive sites e tal, não é só televisão aberta, rádio. Ele acha que o que o elegeu foram as mídias sociais. Ele tem um assessor que ele confia muito e tal, e ele acha que quem o elegeu foi rede social. Se dependesse do Bolsonaro, ele não metia anúncio, não deixava de meter anúncio na Globo só, não. Ele não anunciava em TV nenhuma aberta, ele só anunciava em rede social, porque ele tem convicção que é a rede social que o elegeu. Muito disso por causa do Carlos, né, que é o cara que capitaneia a rede social dele, o Flávio não sei se tanto, e o Eduardo fala algumas coisas, mas não sei se tanto, mas mais por causa do Carlos. Eles deram uma amansada, né? O presidente da República, eu não vou nem perguntar, porque até uma idiotice, é claro, a voz do presidente da República é uníssona, é o presidente da República, ele é ouvido pelo país inteiro. Quer goste, quer não goste, ele é ouvido pelo país inteiro. Mas ele deu uma amansada.
e, por consequência, o entorno também, porque nós chegamos próximo a uma canelada terrível na democracia brasileira. A gente estava bem próximo de um, eu não vou dizer golpe, que é uma coisa demodê, mas uma coisa muito ruim que ia acontecer. Parece que houve um acordão aí entre os poderes para que todos se acalmassem. O Bolsonaro não está calado de graça, isso não é de graça. Aconteceu alguma coisa que a gente um dia vai saber como aconteceu, de que forma aconteceu, para que o Bolsonaro desse um tempo e o entorno dele acalmasse. Até que ponto você acha que isso tem ação na rede social ou agora não tem mais jeito? A rede social está aí, o cara passa a se sentir importante do que ele fala e já independe de ação do presidente da República ou dos filhos dele ou de coisa parecida. Já vai por a imbecilidade, a canalícia, a letalidade, o poder de destruição desses imbecis e canalhas vai por inércia. Lembrando que eu sempre respeitei e achei legal a rede social, porque tem rede social, tem gente com rede social, que tem cientista falando na rede social sobre coronavírus, com muito mais capacidade do que eu, você e todos nós para comentar coronavírus. Tem gente com capacidade de analisar a economia, que nem hoje eu ia entrevistar o cara da ONU, que ia falar que a fome ela vai atingir, por causa dessa pandemia, os próximos 100 anos da humanidade. Esses caras todos estão na rede social. Na rede social tem gente brilhante, talvez até a maioria. E há esses robôs, não é? Que espalham o ódio mesmo de alguns imbecis, idiotas, que tiveram na rede social a sua forma de exacerbar todo o caráter que eles têm. Eu acho que quanto mais o cara fala, mais você observa quem o cara é. Mas isso já está por inércia, você acha impossível de reverter, a não ser que haja uma legislação. Eu, por exemplo, quando falo uma bobagem, ou você fala uma bobagem, você paga. Criminal e civilmente por isso. Então, pelo menos o elemento regulador que faz da imprensa não é tirar a liberdade de imprensa, mas é impedir os excessos que eu, você, qualquer um cometa na imprensa brasileira, seja em televisão, rádio ou jornal. Tá? Devia ter a mesma lei para quem participa da rede social, e eu concordo com você, eu acho que o Supremo, ao invés de ficar proibindo o cara de falar na rede social, do Bolsonaro, do Boulos, do Lula, ou de quem quer que seja, o Supremo devia cumprir investigações contra quem está cometendo crimes na rede social. Eu concordo com você. Porque você denuncia crime e ninguém vai atrás, então não adianta nada. É melhor você punir os crimes que são cometidos do que você punir todos de uma vez. Porque não é todo cara que da rede social do Bolsonaro que tem ideias extremistas e daí por diante. Então não é. A gente tem que ver isso. Mas você acha que a partir de agora a coisa vai por inércia? Se não houver uma legislação que já é aplicada na lei de imprensa, você acha que esse negócio vai continuar assim, Sakamoto? Olha, é claro que algumas redes sociais, elas podem, na verdade, melhorar alguns critérios delas. Por exemplo, o próprio Facebook melhorou muito ao longo dos anos, o WhatsApp tenta uma melhoria aqui ou ali, mas ainda falta muita coisa. O WhatsApp tem um problema, porque o WhatsApp permite você divulgar um conteúdo anônimo, né? Sem você saber, você vai compartilhando, você não sabe de quem brotou aquilo originalmente, e ao mesmo tempo que aquilo seja viralizado, ou seja, viralização mais anonimato dá problema, né? Então é claro que o WhatsApp tem sido pressionado para isso, ou seja, as redes sociais, o Twitter tem sido pressionado contra os robôs, contra também o discurso do ódio. Há muito a ser feito ainda nas plataformas. Agora, como você mesmo colocou, as plataformas são o problema maior. As plataformas têm alguns problemas para serem resolvidos, mas o problema maior é quem está do outro lado do computador, da tela, ou seja, nós. Né? É uma questão do ser humano nesse sentido. A gente está vivendo uma sociedade que está não polarizada, está ultrapolarizada. Por conta de tudo que aconteceu desde 2014, né? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, as pessoas pararam de ouvir umas às outras. Percebe bem, Datena? As pessoas gostam de ouvir no dia a dia as pessoas com que elas se identificam.
Ah, eu concordo com ele, então eu acredito nele. Eu discordo dele, então eu acho que ele fala mentira. Mas não é verdade. Nem tudo que a gente acredita é verdade, nem tudo que a pessoa que a gente discorda fala é mentira. E só que o que acontece numa sociedade ultrapolarizada é isso. A gente esquece de ouvir o outro. A gente acha que verdade é só aquilo com que eu acredito e mentira aquilo do qual eu discordo. Então o que acontece? Com isso, você começa, na verdade, pouco importa se algo é verdadeiro ou se é mentiroso. Você tem tantas empresas de checagem que fazem excelente trabalho nas redes sociais, mostrando o que é verdade, o que não é, o que é fato, o que não é, mas para muita gente não importa. Numa das vezes que eu sofri um linchamento digital há alguns anos, mesmo pessoas de um campo da extrema-direita vieram e falaram: olha, a gente não gosta do Sakamoto, mas o Sakamoto não está mentindo aqui, não. Isso aqui não foi ele que falou, isso aqui é mentira, né? E as pessoas falaram o seguinte: não importa que é mentira, importa que é contra ele. Então o que acontece? Olha que interessante. A informação para muita gente não é visto como subsídio para tocar o dia a dia, para se alimentar, para tomar decisão, mas é visto como instrumento de guerra. E isso acontece porque tem uma sociedade que está vendo a quem pensa diferente como inimigo. A gente vai ter que resolver isso, porque por mais que seja punido A, B, C e D, e eu concordo que tem que ser punido caso tenha cometido crimes, né? E que a gente garanta que não haja esse anonimato para que as pessoas saibam quem cometeu esse crime. Só que a gente precisa também, Datena, baixar a bola, no sentido de que as lideranças políticas, principalmente, elas têm que baixar a bola, têm que começar, têm que dialogar, têm que travar diálogo. Por quê? Porque elas são um exemplo. Se elas estão botando fogo no parquinho, os seus seguidores vão botar fogo no parquinho e vão achar que o resto é inimigo. Aí você tem aqueles problemas no jantar de Natal, tudo aquilo, né? Aquela tragédia toda. Para encerrar, porque você tem trabalho a cumprir, trabalha demais, trabalha em várias plataformas, em várias frentes. Eu não sei se você dá palestra. Você dá palestra, Sakamoto? Dou sim também. Pô, eu gostaria de ver uma palestra sua. O dia que eu gostaria muito de assistir uma palestra sua. O dia que você for dar uma palestra, ô Garrafa, passa o meu contato para o Sakamoto, que eu mudei o telefone. Eu gostaria de assistir uma palestra sua, deve ser muito interessante. Agora, para encerrar, avisa assim, por favor, eu teria o maior prazer em assistir. Eu não sei se o pessoal que vai estar lá assistindo a sua palestra, que gosta de você, é possível que eu tenha que ter uns seguranças do lado e tal, porque os caras não me conhecem. Um dia eu entrevistei o Dória à tarde, no começo do programa. Aí começou a rede social. Esse comunista, como se o Dória passasse perto do que é comunismo, mas era contra o Bolsonaro. Esse comunista e não sei o que lá, me arrebentaram comigo. Aí eu fui ouvir o Bolsonaro depois do Dória, que eu queria promover um encontro entre os dois, que é uma coisa impossível, né? Que nem óleo e água. Aí os caras começaram, extrema-direita e não sei o que lá. Mas esse eu acho que é o grande barato. O Ciro falou para mim outro dia, quando você desagrada esquerda, direita e centro, você está certo, Datena. Continua na sua. Que ninguém sabe, na verdade, o real das palavras comunista e fascista. Eu sou absurdamente constituinte. Eu sou absurdamente constituinte e pronto, acabou. Esse negócio de dizer, só não sou anarquista, mas eu sou constituinte. Há grandes regimes de esquerda que promoveram genocídios, né? Diferente do que do termo real do Gilmar Mendes. O Stalin matou 50 milhões de pessoas, o Mao Tse-tung matou 70 milhões de pessoas, os caras comiam casca de árvore. Compensação, o fascismo do Hitler, que foi, para mim, o período mais execrável da história mundial que a gente conhece, contemporânea, e talvez vai ser para o resto da vida, porque continua aí com os seus reflexos, né? O Holocausto foi uma coisa absurda, tão absurda quanto o extermínio de 50 milhões de pessoas e de repente, o Império jogar 2 bombas atômicas no japonês e dizer que, olha, isso foi para uma missão de paz, para acabar com a guerra. Pô, para acabar com a guerra você mata 200 mil pessoas. Então, absurdos foram cometidos em nome da direita e em nome da esquerda. E também em nome do centro. Então, eu não sou
porcaria nenhuma disso aí. Eu sou pela Constituição, apesar de que gostaria muito que a nossa Constituição fosse parecida com a Constituição americana, que é curtinha, feita por notáveis, né? E que tem lá cláusulas pétreas que você pode não concordar, mas ninguém tira. Aqui a nossa Constituição foi emendada várias vezes, porque ela é causuística, porque foi, adivinha, feita por quem? Por político. Então não podia dar certo. Toda hora a gente tem que emendar a nossa Constituição, mas eu sou constituinte. Para mim, que se ferre, tem grandes caras da esquerda, grandes caras da direita e ótimos caras do centro. Eu não estou fazendo média com ninguém, não. Os caras toda hora querem que eu saia candidato. A única coisa que me deixa cabreiro com esse negócio de ser candidato, para dizer a verdade mesmo para você, Sakamoto, a única coisa que me deixa chateado é o cara começar a me rotular. Ah, porque o cara saiu candidato com fulano, ele pensa como o fulano pensa. Não, às vezes você tem que... O Brasil é um parlamentarismo disfarçado, desgraçado. O Lula abraçou o Antônio Carlos Magalhães depois de detonar o Antônio Magalhães, ser detonado pelo Antônio Carlos Magalhães. Ele deu a mão para o Maluf para eleger o Haddad. E nem por isso deixou de ser um cara de esquerda, entendeu? Então, política é política. Desde que você não meta dinheiro no meio do caminho, nem corrupção, o ato de fazer política é respeitar o princípio do contrário, que é a democracia. É isso que eu penso. Como esses caras não entendem muito isso... Esses caras não entendem muito isso. Você me permite, você falou uma coisa extremamente relevante que está sendo esquecida nos últimos tempos, né? Você falou que quem elegeu, por exemplo, o presidente Bolsonaro acredita que quem elegeu foram as redes sociais. Eu acho que tem uma parte muito forte da eleição dele que se deve ao discurso antipolítica que ele adotou durante a campanha e que de vez em quando ele também continua adotando. Só que eu acho que é ruim e acho que as pessoas precisam pensar que não há solução democrática fora da política. Abre espaço para regime de exceção. Se você desmoralizar a política inteira, você abre espaço para regime de exceção. Exato. A política não é. As pessoas pensam em política e lembram do quê? De um político carregando mala de dinheiro. Gente, não. A política está no nosso dia a dia, a política está na escola, em casa, no trabalho. A política está você sentar, discutir diferentes pontos de vista contraditórios e buscar a partir daí uma saída que sirva para todo mundo. Sem isso não tem sociedade e a gente precisa valorizar isso. Sakamoto, você sabe que é sempre um prazerão conversar com você. Eu queria que você desse uma opinião curta e grossa dessa situação que o mundo está enfrentando, né? Esse negócio de novo é uma coisa sem graça pra caramba. Eu prefiro De Volta ao Passado do que De Volta para o Futuro, sinceramente. Apesar de adorar o De Volta para o Futuro, eu prefiro De Volta ao Passado, porque o passado era ruim, chato, mas com esse bicho a coisa ficou muito ruim. Num trimestre, a quebra da maior economia do mundo, que tem reflexo no mundo inteiro, de 32,2%, a Alemanha anunciando uma quebra de, acho que quase 14%, 15%, e são quebras históricas. Os americanos, acho que nem no crack da Bolsa de Nova York foi observada uma coisa tão grande. A Alemanha a mesma coisa, uma economia potente. A China, a gente não sabe direito, é um regime fechado, mas está sofrendo pra caramba. Que dirá as economias emergentes como a nossa, apesar do Brasil ser um país rico, todos nós vamos sofrer com essa crise. Já estamos sofrendo com trabalho, com fome, com uma barbaridade que está acontecendo. Mas a gente ter que acordar todo dia, no dia da marmota, todo dia do mesmo jeito e ver que olha, morreram tantos, vão morrer mais não sei quantos e tal. Isso tudo vai ser superado o dia que a gente descobrir a vacina. E depois que a gente descobrir a vacina, o que você acha que o mundo vai sair mudado e já mudou para melhor em alguma coisa? O de pior são as mortes, são as tragédias que todo dia a gente chora. Mas alguma coisa o mundo pode ter aprendido depois disso, Sakamoto? Só para encerrar, eu não vou exigir uma resposta longa sua, porque você tem muito trabalho a fazer. Mas sabe o que é? Hoje eu fiz a primeira parte do programa inteiro zoando aqui, eu e o Neto, que é um programa que eu fazia durante o almoço, era muito mais legal. Aliás, quando eu era repórter esportivo e fazia palhaçada, eu e o Canuto, não é? Minha vida era muito mais feliz. Caí nessa maldita cobertura policial,
cobertura policial maldita, porque eu digo porque é maldita até para o policial que tem que enfrentar o bandido. Eu não gosto de fazer programas policiais, nunca gostei. Eu faço porque eu sou obrigado a fazer. Tentei fazer um programa de domingo, os caras me tomaram o programa. Né? Então, tentei fazer, olha lá, vê aí a Isa, a Anitta e tal, não deu certo. Então, vamos lá, bala, faca e tiro e daí por diante. Mas não gosto. Isso eu deixo bem claro. E os caras me veem como se eu fosse um baita de um reaça porque eu sou apresentador de programa de televisão de polícia. Eu tô lá porque eu tenho que ganhar o meu. Aliás, ganho muito bem, obrigado. E o cara só me paga muito bem porque ele ganha muito mais em cima de mim do que eu ganho dele. Senão, e dou emprego para muita gente, ajuda a dar emprego para muita gente. Mas o mundo pode sair melhor do outro lado, Sakamoto, você acha? Olha, é difícil, na verdade, porque a gente, como você mesmo falou, a gente acaba lembrando sempre daquilo que degringola e não daquilo que avança. Só que acho que teve duas coisas que acho que foram que são boas, digamos, que mostrou que alguma coisa a gente consegue tirar desse processo. Tem um escritor chamado Julian Fuchs, né, que é um grande escritor brasileiro, que ele tem uma frase muito boa, que ele fala que o grande erro das narrativas apocalípticas é esquecer que depois da parte mais escura da noite vem um amanhecer. E eu acho que é o seguinte, o povo brasileiro reforçou a sua resiliência, né? Mostrou que apesar dos pesares, está aí, está mantendo, vai conseguir sair dessa. A gente vai sair mais triste, vamos sair menor, que vidas perdidas, quase 90 e poucas mil vidas perdidas, é claro que isso é uma tragédia. Agora, eu acredito que a gente vai conseguir sair dessa, a gente vai aprender, inclusive politicamente, com os nossos erros. E acho que esse é o segundo ponto. Eu acredito, né, eu não acredito em grandes revoluções pós-pandemia, mas eu acredito que as pessoas vão perceber a força da atuação comunitária, da atuação local, a força de se ancorar nos amigos, nos colegas, nos parentes. Eu acho que existe uma possibilidade muito grande das pessoas lembrarem das suas comunidades, da importância das suas comunidades após esse período de fechamento de quarentena e valorizar essa vida em comunidade. Eu espero, pelo menos, né? É que eu não vejo rede social, porque tem de gente que já me chama de comunista uma hora dessa, não está no gibi, mas para fazer o equilíbrio, a gente vai entrevistar a Carla Zambelli logo em seguida, porque o Garrafa ele consegue dar o equilíbrio do programa em relação a isso. Agora, eu achei gozado que estava entrevistando o Dino, governador do Maranhão, anteontem, ele falou, e no fim, olha, Datena, apesar de a gente ter ideias extremamente opostas, ele quis justificar que estava dando entrevista para mim, falei assim, ô Dino, não são tão assim opostas como você pensa. Ele falou, eu sei e tal. Então, cara, eu não vejo problema nenhum em você discutir ideologias, eu acho que, repito, democracia é respeitar o princípio do contrário, mas, acima de tudo, é você respeitar. É isso aí. Essa palavra respeito já está inserida em qualquer contexto. Você pode até discordar da pessoa, mas atacar física, moral, pessoalmente, isso é uma coisa intolerante e que não deverá fazer parte de uma comunidade evoluída. Quando a gente tiver aquele cabeção do tamanho dos ETs e o nosso cérebro pensar melhor, eu tenho certeza que a humanidade vai ser mais legal. Pode não ser bonitinha, com aquele cabeção esquisito, se bem que vai ser moda na época, mas com um cérebro maior, eu acho que a gente vai ter o coração maior também. Sakamoto, foi um prazer falar com você, você sabe que isso é verdadeiro, né? Prazer foi meu. Prazer é sempre meu, Datena. Estou sempre à disposição. Para me defender aqui, eu vou falar assim, apesar das nossas diferenças ideológicas e tal. Tchau, Sakamoto! Um abraço, Datena. Tchau, tchau.